Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui para estudar mais uma lição da Escola Bíblica, com esse título muito próprio para esse tempo, a comunhão que resiste ao distanciamento. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus, para que nós possamos entender o que Ele quer nos dizer nessa lição. Bendito Deus, grandioso, soberano Pai, nós te agradecemos mais um dia que o Senhor nos concedeu. Te pedimos agora, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, para que nós possamos aprender mais da Tua Palavra e que aprendamos também, ó Deus, mais e mais sermos dirigidos pelo Senhor. Nos abençoa cada irmão que está nos assistindo, abençoa o nosso pastor e a sua família. Ó Deus, dá-nos, ó Deus, entendimento. Nós oramos, ó Deus, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Pois é, o texto da nossa lição, que está lá em Efésios 4, eu vou estar lendo para os irmãos. Efésios 4, do versículo 4 até o 6, diz assim: há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse são os versículos áudio da nossa lição. O capítulo 1 da carta aos Efésios, essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, ainda estando preso, ele quis nos mostrar à igreja que essa igreja, a igreja de Éfeso, não estava com problema, não estava brigando, nada disso. Ele estava querendo mostrar à igreja, quando ele escreveu essa carta, em primeiro lugar, ele quer proclamar os recursos espirituais que os crentes haviam recebido, de forma que pudessem cumprir o propósito geral de Deus para a igreja, que é louvar e glorificar a Deus. No capítulo 2, no verso 3, ele explica como Deus havia reconciliado os crentes a si mesmo, e uns com os outros como membros do corpo de Cristo, que é a igreja. E no capítulo 4, que é o capítulo que nós estamos estudando, no versículo 6, ele exortou a igreja a se apoderar dos recursos recebidos, para viver em amor e unidade, e unidade crescente uns com os outros, na comunhão, na igreja e na família. Esse é o destaque da carta de Paulo aos Efésios. É isso que ele quis nos ensinar àquela igreja e a nós também. Então, a comunhão que resiste ao distanciamento. Esse é o título da nossa lição. Nós estamos vivendo essa experiência. Apesar do distanciamento, a igreja continua um corpo vivo, mesmo com as portas fechadas. Corpo é um conjunto de membros interdependentes. Nós precisamos uns dos outros. Não há como nós caminharmos sozinhos como igreja. A igreja é a reunião desse povo que foi chamado para a unidade, seja na celebração, no relacionamento, na devoção, na missão ou no comungar da fé. Somos igreja de Cristo, reunida por Ele, para louvor e glória dEle, que serve e está ligada somente a Ele. Essa é a igreja do Senhor. E é assim que a igreja precisa caminhar unida, mesmo estando distante. Nós temos visto isso na nossa igreja. Nós estamos caminhando juntos,
mesmo estando afastados uns dos outros, né? Dizem que os latinos, né, são um povo aberto ao congregar, ao se reunir, né? É um povo festeiro, né? Nós gostamos de estar juntos, nós gostamos de nos abraçar, nós gostamos do aperto de mão, né? E a gente inventa isso às vezes, né? Mesmo sem ter essa, assim, um motivo aparente, a gente gosta de estar junto, gosta de estar reunido, né? Fazer um churrasco, bater um papinho, né? Até mesmo, né, a gente gosta disso, né? E o brasileiro, dizem que o Brasil é o país mais acolhedor do mundo, né? Que recebe todo mundo com muito carinho, todo mundo é bem chegado, né? Vamos dizer assim, né? Então é uma nação que todos são bem recebidos, né? Até quando a gente faz uma reunião formal, tratar de um assunto sério, no final, como diz o povo aí, tudo acaba em pizza. A gente acaba fazendo uma festinha, né, quando é na nossa família. Aí depois da reunião, né, mas está muito frio, faz um caldinho. Aí a gente conversa, aí a gente ri e muda o assunto sério para umas boas gargalhadas. Esse é o povo brasileiro. O Brasil é assim, né? A gente gosta disso, desse relacionamento gostoso, de olho no olho, né? Mas nós estamos vivendo um tempo, né, de distanciamento social. Agora a gente demonstra amor ao outro, né, aos nossos familiares, à nossa igreja, aos nossos amigos, ficando longe, né? A gente não pode mais estar perto uns dos outros, né? O apóstolo Paulo nos ensina na carta, nessa carta, né, que a comunhão é algo divino, né? É um dom de Deus, né? Que fortalece os laços, né? A gente tá junto, né? Isso aí, Deus que bota esse amor no nosso coração, né? Nós estamos afastados, né? Mas nós estamos unidos, né? Pelo amor de Deus, por essa comunhão maravilhosa que Deus nos ensina, que do Senhor nos dá. E o primeiro destaque da nossa lição tem por título Comunhão, que é vital para a vida. Isso faz falta. Isso faz falta. A comunhão faz falta, né? O apóstolo Paulo estava preso, né, quando escreveu essa carta, mas porque não poder falar com as pessoas, né, é muito difícil, né? Ainda bem que tinha esse recurso, né, da carta, e ele pôde expressar, né, o seu interesse, ele pôde mostrar o cuidado pela igreja, né? Não poder falar com as pessoas é muito pior do que estar preso, né? Nós não estamos presos, né, como estava o apóstolo Paulo, detidos, mas nós estamos com dificuldade de sentar, né, na praia, que é o nosso caso, e bater um papinho, né? Isso é muito difícil. Solidão é muito triste, né? A solidão consome a pessoa, traz angústia, pode causar ansiedade, né? Pode causar baixa autoestima. Isso, a solidão tem faz isso com a gente, né? Eu tenho pavor, não consigo me imaginar sozinha. Solidão é muito ruim, né? Que pode levar finalmente até a pessoa ter uma depressão, né? Mas mesmo a gente estando, né, isolado, afastado, que é o nosso caso agora, né? Mas a gente pode continuar junto com a igreja, caminhando com a igreja, né? Naquele tempo, né, quando Paulo escreveu essa carta, era um cuidado. Ele sabia que uma igreja individualista pode fracassar, pode acabar, né? Porque nós somos um corpo, nós não temos como viver separados uns dos outros, né?
Então, esse cuidado do apóstolo Paulo também, né, de estar com essa comunhão com a igreja de Éfeso, né, com esse cuidado, né, também foi muito importante. Né, e ele teve essa visão, né, de escrever essa carta a eles, com esse cuidado de ensiná-los, né, a desfrutar do que eles já sabiam, né, mas foram lembrados pelo apóstolo Paulo. O terceiro destaque é comunhão, que é presença mesmo na ausência. É o verso 6, né, da carta de Paulo aos Efésios, diz o seguinte: o qual está sobre todos e vive por meio de todos. Então, esse é o nosso Deus, né? Sem a presença de Deus sobre nós, em nós e através de nós, nós não conseguimos ter comunhão. Nós precisamos dessa presença, né? É Ele que nos move, é Ele que nos leva, né, a ter essa comunhão, esse amor um pelos outros, né? É Deus que nos ensina isso, né? Depois que Jesus subiu aos céus, eu imagino como que, né, os apóstolos, os discípulos ficaram naquela situação, achando que agora eles estavam sozinhos, né? Mas Jesus continua presente, né? Ele continua agindo, ele continua no nosso meio, né? Eles tiveram que ter essa comunhão, né? Mesmo Jesus não estando presente, né? Buscando estar essa comunhão através da oração, através da reflexão, né? De ação e das ações baseadas nos ensinamentos de Jesus. E nós vivemos assim hoje, né? Nós hoje caminhamos com a certeza, né, de que Jesus está em nós, né? O Espírito Santo habita em nós. Então nós caminhamos sabendo que mesmo a gente não estando vendo Jesus, Ele está junto com a gente, Ele está em nós e Ele age através de nós. Por isso que nós precisamos estar disponíveis para Deus, para receber de Deus, né, esses ensinamentos, né, essa vontade de agir. Precisamos nos colocar à disposição como servos, né? E eles entenderam isso, né? Mesmo Jesus não estando fisicamente presente, né? Como hoje não está fisicamente presente, mas quando nós nos ajoelhamos, né, para orar, nós sentimos a presença de Deus. Quando nós fazemos um bem, acudimos, socorremos uma pessoa, nós sentimos que Deus está presente nisso, né? Porque o amor é dom de Deus, vem de Deus, né? E essa comunhão só acontece porque existe um Deus que age dentro de nós, né? E a igreja aprende a ter comunhão com Deus quando nós estamos nos templos, né? Reunidos, né, nos cultos, né? Isso é muito importante, é importantíssimo estar junto, né? Mas isso não é o fundamental, né? O fundamental é a gente saber que mesmo estando longe uns dos outros, nós somos igreja, né? O corpo de Cristo, nós somos esse corpo vivo que precisa se movimentar, né? O Deus que buscamos nos templos está em nós, né? Está disponível, acessível, né? Nós podemos falar com o Senhor a qualquer momento, qualquer hora, em qualquer lugar, né? Você não precisa, né, estar sozinho, não precisa estar com a cabeça fresca, né? Eu estou sem problema, agora eu vou sentar, vou ajoelhar. Não, é qualquer hora, em qualquer situação, né? Nós precisamos manter essa certeza, né? Convicção de que Deus está sempre presente e que nos mantém unidos. É Ele que nos mantém unidos, né? Independente de Covid ou sem Covid, né? É Deus que nos mantém unidos, né? Nós somos esse corpo excelente, vivo, bonito, né? Que precisamos amar uns aos outros, né? Sentir a dor, sentir a alegria, isso é corpo, né? Nós precisamos dessa união, né? Paulo mantinha a mente e o coração ligados em Deus, como nós também sentimos essa presença, né? Paulo estava
lá, mas ele estava, né, ligado. Eu não estou aí, né, em Barra, né? Hoje eu estou em São Gonçalo, mas anteontem eu estava em Caxias, mas eu não esqueço a minha igreja. Eu acompanho, né, as coisas que estão acontecendo, as coisas que, né, que são publicadas. Às vezes eu estou passando no WhatsApp assim, e vejo o nosso pastor, o pastor está dando um recado para mim, né, que eu não estou aí, mas é para mim, eu só faço parte desse corpo, né? Então nós também sentimos a presença, essa presença de Deus, né? Que faz com que nós sintamos que nós não estamos sozinhos, né? Por isso que a gente não sente essa solidão, né? Porque nós temos um Deus, né? Nós temos a igreja, nós temos aquele irmão que liga de vez em quando, né? Aquele irmão que chama a gente no WhatsApp, cadê você? Tá sumida? É muito gostoso essa união, você sentir que você é essa unhazinha, né, desse corpo aí que não funciona sem você e sem mim, né? Deus está com você. Se buscarmos em oração, nós vamos conseguir sentir a sua presença, mesmo que a gente não consiga vê-lo, né? Isso é interessante, isso é muito bonito. E nós precisamos sentir essa presença de Deus, né? Mesmo que a gente não consegue vê-lo, né? Agora que eu estou aqui falando, aqui na minha sala, sozinha, né? Mas eu sinto que o Senhor está comigo, eu sinto que você está aí do outro lado, me vendo, me ouvindo. Isso é muito bom, isso faz muito bem para a gente, né? Eu me alegro muito quando eu sou chamada para fazer alguma coisa na igreja, né? Porque eu já tenho 67 anos, tem tantos jovens mais à frente, né, do que eu, mais instruídos, com mais conhecimento, mas eu fico muito feliz quando eu posso me sentir útil à minha igreja de alguma maneira, né? Então isso faz parte, né? Você faz parte do corpo, né? Faz parte dessa engrenagem perfeita, né? Que é comandada por Jesus, né? A igreja não é formada por pessoas perfeitas, né? Nós somos falhos, nós somos alguns são mais difíceis de lidar, outros mais fáceis, outros têm facilidade de entender, mas nós somos um corpo, nós precisamos nos amar, nós precisamos estar juntos e saber que é a presença de Deus que nos une, né? É o amor de Deus que nos une, né? Isso é muito importante para a gente, nós precisamos ter esse entendimento. Vamos à conclusão, né? Nesse tempo de coronavírus, fomos forçados a olhar para dentro, olhar para coisas que estavam perdendo o valor, né? E a gente tem visto aí o que as coisas que, né, comentam, né, que acontecem, pessoas não estão conseguindo conviver, né, uns com os outros dentro de casa. Então, muita coisa tinha perdido o valor porque as pessoas nem se viam, né? Não ficavam juntas, não se abraçavam, né? Saía de madrugada, chegava tarde da noite, não via ninguém, ninguém convivia com ninguém, né? E as pessoas foram deixando as coisas importantes da família, né? Os valores foram acabando, né? E o autor diz que ele prefere chamar um dia, lembrar desse tempo, né? Desse período que nós estamos vivendo, de como a pausa para reconectar, né? Para voltar a ser família, para voltar a ser amigo, né? Para voltar a se dar, a conviver uns com os outros, né? A sentar à mesa para jantar, né? As crianças brincarem uns com os outros, né? Com os irmãos, com o pai, né? Tomar aquele banho de borracha, né? Quando era criança, vamos tomar banho de borracha, né? Quando as minhas filhas eram, porque na minha época nem tinha isso, né? Mas tomar um banho de mangueira, como ele botou aqui, o pai com os filhos, com os irmãos, né? E isso não tinha acabado, porque ninguém tinha tempo para ficar em casa, né? Então foi preciso que houvesse uma parada, né? Para a gente se reconectar,
pegar a nossa, servir a mesa, sentarmos ao redor da mesa, depois, como era quando eu era criança, a gente acabava de jantar e minha mãe ia contar história pra gente, né? Contava história da Bíblia, contava história, meu avô contava umas coisas que fazia medo na gente, né? Da mula sem cabeça, da assombração. Essas coisas são coisas que a gente guarda, né? E hoje em dia as crianças guardam as coisas da internet, do celular, não tem essa. Eu quero ver o que, que eles vão contar para os filhos deles, né? Quando esse assunto, né? Essa conversa boa que existia, agora não existe mais, né? Mas o meu avô está guardado aqui, né? Dentro, né? Com aquelas histórias interessantes que ele contava, e depois a gente ficava com medo de ir para o quarto dormir, mas era uma coisa muito boa. Hoje a gente acha tudo muito engraçado, e isso tinha sido esquecido, né? As pessoas estavam afastadas, separadas, a família, né? Esse, esse sermos um acabou, tinha acabado, né? Estava esquecido no cantinho, né? Então, esse é o tempo de reconectar, né? Nós precisávamos ficar mais juntos, né? Mais perto. Tanto que a gente ouve aí notícias de que pessoas que não se acostumaram com isso, porque não estavam acostumados a conviver, né? Eles sofreram, né? Mulheres que foram assassinadas, filhos que foram maltratados porque eram pessoas estranhas dentro de casa, né? Um não conhecia o outro, né? E tomara que essa comunhão, né, volte, né, tenha voltado nesse tempo para algumas pessoas, né, outras se desesperaram logo no começo, não esperaram que ver o resultado positivo dessa situação, né? E Deus nos convida a olhar para o que nos une, não para o que nos separa. Né? O que nos une é o amor de Deus, essa convivência boa, isso é uma coisa que nos une. Né? Então, o que nos separa? Ter guardado mágoa, ter guardado raiva, não quer ver o pai, não quer conversa com a mãe. Né? Hoje tem isso aí, filhos que ficam de mal com os pais, isso é muito triste. Né? E Deus deu uma paradinha na terra para botar essas coisas, algumas coisas no lugar. Né? Nesse tempo de Covid, de coronavírus, né? As pessoas estão se vendo mais, a família dentro de casa, né? Porque estava dentro de casa, mas não se conheciam, na verdade, né? Então, esse tempo que nós estamos vivendo de afastamento social, né, nós precisamos entender que, como igreja, nós precisamos, como seres humanos, precisamos uns dos outros. Nós não conseguimos caminhar sozinhos, né? Nós não conseguimos fazer, ficar totalmente afastado, né? A gente pode ficar longe, mas não pode ficar afastado. Nós temos que continuar juntos. Precisamos olhar para Jesus, né? Se aceitarmos esse convite de Deus e olharmos para Jesus, nós vamos resistir não só ao distanciamento, né? Mas também a todo e qualquer outro problema que possa nos acontecer, né? Que possa se levantar contra nós, né? E a gente precisa estar firme com Cristo, né? Se nós estivermos firmes com Jesus, nós vamos passar por isso, né? A palavra é essa, passar. Nós não vamos deixar esse tempo de afastamento nos derrubar, nos destruir a nossa casa, a nossa família. Nós precisamos estar seguros em Cristo, estar firmes com Jesus, né? E tem aqui na nossa lição para pensar e agir, que tem algumas 4 perguntas, né? 4 perguntas para a gente refletir sobre elas, né? O que você está disposto a fazer para preservar a comunhão? O que você está disposto a fazer? O que você deseja fazer para preservar isso? Né? Eu não quero fazer nada, eu não quero nem saber. Não é isso, né? Não é assim. Você tem que estar disposto a fazer alguma coisa. Até se você estiver na cama, você pode fazer alguma coisa, né? Para preservar a nossa comunhão. Tem pessoas que trazem prazer com sua presença.
outras com a sua ausência. É uma coisa triste. Como você se vê? Como você acha que as pessoas te veem? Né? Você é uma pessoa que faz falta ou é uma pessoa que não faz diferença nenhuma, né? A terceira pergunta é: a interdependência é fundamental para o desenvolvimento da comunhão, né? Aquilo que nós falamos lá no começo, dependermos uns dos outros, né? Então essa interdependência é importante para nós conseguirmos conviver, né? E você se sente à vontade sabendo que depende de alguém? Tem gente que não gosta, hein, de depender dos outros, né? Mas nós somos interdependentes enquanto igreja. Nós precisamos uns dos outros. O ser humano precisa um do outro. E a quarta e última pergunta é: Cristo é presença em todo o tempo. Nós sabemos disso, né? Na sua percepção, no seu entendimento, como estamos reproduzindo essa presença como igreja? Como que as pessoas estão vendo Jesus em você e em mim? Né? Como que nós estamos reproduzindo essa presença de Jesus? Então aqui nós encerramos essa lição. Eu peço ao Senhor que eu tenha entendido e aprendido com Ele o que Ele quis me ensinar nesse tempo e nos ensinar. Eu quero agradecer a Deus, né? Dizer para os irmãos que eu estou com muita saudade de abraçar, mas de chegar perto, né, de cada um. Mas que o Senhor nos abençoe, nos dê uma noite de paz e nos ajude a caminhar juntos. Nós precisamos uns dos outros. O Senhor nos abençoe.